E aí, ouvintes, tudo bem? Eu estou gravando isso aqui de última hora. Isso aqui é o Pablo da edição. E eu venho aqui falar para vocês, explicar para vocês sobre esse projeto que eu estou gravando aqui com o Red Baron, sobre a cultura pop em geral, que a gente vai gravar 5 episódios de podcast, cujo objetivo, inicialmente, era postar todos eles no canal do NVP, no NVP Cultural, do seu Hernani. Mas por alguns motivos do acaso, isso não ocorreu. E a gente, para não desperdiçar esses podcasts que a gente gravou, esses episódios que ficaram muito bons, eu decidi postá-los aqui no meu próprio canal do YouTube, entendeu? Então, se você é ouvinte que está acostumado a escutar alguns dos nossos programas lá no NVP, tanto do Pablo N, quanto do Casta Alta, outros programas lá do NVP Cultural, tanto do se você também acompanhava lá do Menifrego, ou até do Viriato lá, os últimos episódios do Viriato são muito bons. Dentre outros programas que vocês acompanham lá no NVP, tanto no NVP Cultural quanto no NVP Entretenimento, eu acho que vocês vão, no fim das contas, vocês vão gostar bastante desses episódios, porque a dinâmica é a mesma, já vão estar bem acostumados a ouvirem esses episódios. Então, os assuntos que a gente aborda são assuntos que vão agradar muito vocês ouvintes. Eu sei que vocês gostam de teoria da conspiração, de discussões também. E antes de mais nada, esses episódios todos são muito inspirados no que a gente viu, no que a gente na verdade ouviu nos episódios do Esboço de Sanidade, que eles fez uns episódios lá, gravaram também pro NVP, salvo engano foi no NVP Cultural. Então esses episódios, essa primeira temporada com 5 episódios, ela é totalmente inspirada no Esboço de Sanidade, que é um canal que eu gosto muito, sou muito fã, e que eu conheci lá no NVP e hoje eu acompanho eles no próprio canal deles do YouTube também. Então se algum membro do, do Esboço de Sanidade estiver ouvindo também esses episódios, saiba que é meio que também uma homenagem para vocês. Bom ouvinte, eu espero que vocês gostem desses episódios e fiquem com Deus. Bom, bora gravar. Acho que é bom te dar meio que uma noção do objetivo dessa gravação aqui, do que vai ser esse vídeo barra podcast aqui, né? Eu vou ver se eu apresento esse episódio podcast, vou apresentar pro seu Hernani, pra ver se eu posso postar lá no canal do NVP, tá ligado? Eu não vou nem pedir nada, eu não vou pedir nada em troca, tipo dinheiro, essas coisas, tipo, o objetivo mesmo é só repassar esse conhecimento lá no NVP mesmo, tá ligado? Pra querer agregar mais ao próprio canal NVP. Eu tenho um respeito muito pelo seu Hernani e todo o Sociedade Primitiva, o NVP, que, querendo ou não, me ajudou muito numa questão de desenvolver muito a minha mente, essas coisas assim e tudo mais. Então, eu vou apresentar lá pro seu Hernani e a gente vai fazer aqui, eu e tu, a gente vai gravar aqui, é como se fosse 3 partes explicando direitinho o que eu quero apresentar, tá ligado? A primeira delas vai ser cada um com mais ou menos 30 minutos, não precisa a gente estender muito não. Mas, seria 30 minutos, mais ou menos assim, eu te explicando, te dando a introdução, explicando o que é essa série One Piece, né, explicando explicando melhor pra tu, de que One Piece não é uma obra sobre comunismo, essas coisas, e que também One Piece não é de direita, eu não vejo One Piece nem sendo nem de esquerda nem de direita, e sim uma obra que, dependendo dos casos, ela pode se apresentar algo até um pouco mais puxado ao que é a ideia do libertário, tá ligado? Do ANCAP. Também quando você tem uma obra de 40 anos, com mais de 1000 capítulos, tem que tirar dinheiro de ideia do cu, né? Às vezes tem que puxar a ideia de algum lugar. Uhum. E essas referências que o pessoal fala sobre a esquerda, que tem no One Piece, por exemplo, tem um personagem lá de One Piece, que eu me esqueci o nome, que ele é inspirado no Design. É, eu acho que é do Arco dos Homens Peixe. Que é um cara que ele tem um rosto que é inspirado no Che Guevara, tá ligado? Só que
O fã médio de One Piece que não leu ou assistiu o anime, aquele fã que só assistiu até o episódio 20 por aí, ele acha que esse fã esquerdista, ele acha que, se tem um cara parecido com o Che Guevara, obviamente o autor ele é comunista. Só que esse personagem, ele é um vilão, um cara que é um possível Jack. Então você tem um cara que é um Os malucos não é vilão. Peito Vermelho não, né? Que sacrificou tal, usado sangue. Não, não, é um cara que ele tem um poder de lama, tá ligado? Que ele sequestra as mulheres. Vê, eu vou te explicar. Esse personagem que é inspirado no Che Guevara, ele é um cara que ele tem uma Akuma no Mi, que o poder dela é o poder da lama. Então ele vai lá pra cidade dos homens peixes e ele captura, o objetivo dele é capturar as sereias, subir onde tá lá o Sabaody, lá onde como eu tinha explicado lá no meu vídeo do NVP, e lá vender essas sereias como escravas para os lordes mundiais e por aí vai. Então, que personagem bacana, que o Oda se inspirou no Che Guevara. Então, se o cara acha que o Oda é comunista e pegar um personagem de Che Guevara que para eles é um santo e transformar ele num vilão que é um escravocrata, tá ligado? Que faz esse tipo de coisa, que é quase um Jack, porque o jeito que ele tenta sequestrar essas sereias é de uma maneira bem, com a conotação bem sexual. Então, então a esquerda é um tipo de pessoas que adoram vilões desse tipo, tá ligado? A gente sabe muito bem, né? Mas é só pra te explicar essa meia horazinha, é só pra te dar um pouco de contexto de que One Piece não é essa obra que o pessoal diz, que é de esquerda, porque é pirata, que vai lutar contra a Marinha. Não. Pronto, o arco agora que vai ter na segunda temporada lá da Netflix é o arco de, puxa, é, caraca, tava na ponta da língua. Mas o Luffy ele vai restabelecer uma monarquia, tá ligado? Então, que tipo de obra é essa que é de esquerda, onde o protagonista vai restabelecer uma monarquia, tá ligado? Apesar de que o Luffy ele não é um monarca, um monarquista. Ele só vê a coisa errada e vai lá e tenta ajudar aquelas pessoas. Ele não liga se o cara é um reino ou algo do tipo assim. O único objetivo dele é ter uma aventura, só isso. Porque pra ele tanto faz, se o cara ele é monarca, alguma coisa do tipo assim. Então, é só aquela falácia da esquerda de querer rotular o anime só pra eles e por aí vai. Então, a, a segunda parte que eu te falar, que também dá pra ser meia horinha, é explicar e correlacionar a obra de One Piece, né, que eu te falei antes, sobre essa ideia de que o autor ele tem uns insights que ele apresenta na obra que faz muito paralelo no que é no nosso mundo atual. Por exemplo, essa ideia dos terubitos comandarem o mundo há centenas de anos, tá ligado? Isso parece muito com o que a gente vê na vida real também, um grupo de elites secretas, uma tal de uma família que termina com Child aí, né? Uma tal da família que tem um Rockefeller no nome, que estão, não sei lá quantos anos controlando as massas de manobra. É mais ou menos isso. E a terceira parte é só terminar todo essa relação comentando um pouco do que eu vi nesses últimos capítulos de Hunter x Hunter, tá ligado? Então, atualmente em Hunter x Hunter, tá tendo lá uma Saga da família real. sim, da família real. Não sei se tu viu, mas, tá ligado? Não sei eu acho que tu também deve ter visto e também deve ter reparado umas coisas, né? Você tem uma família também, não vou te dizer, uma família real, vocês vão criticar a monarquia, não. É uma família de elite que faz, na própria história de Hunter x Hunter, você tem. Eles vivem à base de sacrifício humano, né? E eles têm estupros coletivos. Para que o próximo monarca seja eleito, ele tem que sacrificar seus 13 irmãos e o rei. E o rei. 13 irmãos, bota na cabeça. 13 irmãos, 13 famílias que controlam o mundo. Cara, mais claro do que isso, eu não sei o que o Togashi tá querendo falar, velho. Tá ligado? É por isso que eu queria gravar contigo, cara, porque tu consegue pegar os insights que nem eu, velho. E perceber que, na verdade, às vezes, o autor, ele quer tipo, vou apresentar aqui minha história aqui, ó. Eu quero contar uma história. Mas toma uma black pill aqui e vê quem é que tá controlando o mundo aqui, tá ligado? E o japonês, ele não se segura que nem o norte-americano. O norte-americano, ele tem medo de contar a história, tá ligado? Porque ele sabe que estão sempre estão observando ele, principalmente
essa indústria da cultura pop, tá ligado? Então, ele tem medo disso, tipo, caraca, se eu contar que Na tipo, verdade, é uma eu acho que essas mídias ocidentais, orientais, acabam discutindo isso de forma tão inerente, que eles mesmos percebem, porque essa ideia de uma elite que controla o mundo, a gente tem desde pequeno, né, os desenhos, as obras infantis já passam isso há muito tempo. Não é algo novo, não é: "Pô, agora a gente tá vendo isso nesses últimos anos", não, os antigos desenhos também tinham muito isso. Eu não me lembro exatamente qual, mas, pô, eu já tinha essa ideia há muito tempo, então não pode ser algo novo, concepção. tá vendo? Já algo antigo, né? E eu também quero te falar, eu tô me inspirando muito para fazer, gravar esse episódio aqui, esse especial, que eu vou dizer que é um especial que eu vou dividir quando eu for editar, eu vou dividir em 3 episódios, que nem eu te falei, cada um com mais ou menos meia hora e pouco, tá ligado? E eu vou me inspirar muito no que o Esboço de Sanidade fez também no NVP, e um pouco do que eles fazem quando eles vão, falar sobre filmes, né? E uma vez o Eduardo lá falou, não me lembro se foi no próprio canal deles ou se foi quando ele estava gravando no NVP, de que ele acho que foi quando eles estavam falando sobre o Kentaro Miura, que ele recentemente tinha morrido e pá. E eles falou que o artista, eles aprendem umas coisas muito diferenciadas lá na faculdade deles, nas faculdades de belas artes. Então, se até quando você entra na faculdade, você começa a ler outros tipos de livros, muitos com relação a coisas, você começa a até ler mais coisas fora do que é da sua religião, né, cabala, por exemplo, muitos livros sobre gnose, essas coisas do tipo. Então, isso me parou pra pensar e, tipo, cara, a maioria, grande maioria dos artistas japoneses, dos mangakás, eles são formados em faculdades de arte. Então, cara, um autor, tipo, muito provavelmente enquanto ele estava estudando na faculdade, eles se depararam com muitas coisas, tá ligado? Com muitas coisas, com muito tipo de livro, e isso serve também como inspiração para histórias deles. Então, até aquele cara lá, o do Gnose Games, por exemplo, ele tá fazendo um vídeo muito legal sobre Kingdom Hearts, e apontando várias coisas, vários elementos místicos e religiosos que tem em Kingdom Hearts. É incrível como Kingdom Hearts, que é uma obra lá do Japão, ele pega lá os personagens do Final Fantasy e da Disney. E eles conseguem fazer uma história muito melhor do que qualquer roteirista da Disney poderia fazer, com qualquer personagem da Disney, né. E eles colocam os elementos de gnose, de ocultismo, de religião, de catolicismo, e consegue colocar lá e dar uma coerência na história que você olha assim e vê como algo muito dizer: "Pô, cara, isso aqui é muito interessante". E até o cara que conhece, lê, estuda sobre isso, ele vai tipo: "Porra, cara, é incrível que eles colocaram isso num jogo que é focado para crianças", porque Kingdom Hearts é um jogo que é focado para crianças de sei lá, entre 10 a 12, 13 anos no máximo, por exemplo. Então você fala assim, o japonês, eu não quero ser um baba-ovo de japonês, mas eu digo que quando eles vão trabalhar a arte deles, né, eu vejo que eles são os caras que são muito mais ousados, né, de chegar, tipo, eles veem assim: "Pô, a gente tá no outro lado do mundo. O ocidente, a gente tá cagando e andando para o ocidente", então eles vão lá e metem coisas mesmo que é pra chocar mesmo. Por exemplo, Berserk, quando for pra anime não vai ter muita coisa que vai ter no mangá, né, porque Ah, não vai ter anime, né, não vai ter anime, não vai ter não, só tá aí. Nunca vai ter anime, mas, por exemplo, vamos dizer que um dia um cara queira fazer uma série de Berserk, é impossível, cara, porque chega uma parte lá, por exemplo, quando o Guts ele vai salvar o Griff, aí o rei lá do reino lá, me esqueci de escreve ali, sim, quem leu sabe. Então quando aparece lá aquele apóstolo que parece com um macaco, um dos primeiros quadros dele é ele abusando de uma criança, ele abusando de uma menina entre 12 e 13 anos. Quando ele aparece depois lá pra falar com aquela menina lá, eu acho que no máximo ela tem uns 13 anos de idade, ele faz necrofilia com ela, e arranca a cabeça dela e joga para o bando do Falcão. Aí quando eu li aquilo dali, eu li no mangá, eu fiquei: "Caralho", eu tinha o quê? Uns 16 a 17 anos, e eu nunca tinha visto aquilo no mangá seinen, tá ligado. Eu só li no máximo shonen. Quando eu paro e vejo aquilo dali, eu
minha mente abre de uma maneira, assim, de dizer: "Caralho, como o japonês ele é ousado". Porque até no V de Vingança, que tem muitas coisas pesadas que o Alan Moore escreveu lá, até no V de Vingança e no próprio Watchmen, ele não consegue ser tão explícito a esse ponto, ele bota nas entrelinhas que alguma mulher foi abusada, como foi o caso da Espectral lá em Watchmen, ou como tem alguns casos de pedofilia lá na igreja anglicana lá em V de Vingança. Mas ele não coloca o explícito assim, e o Miura vai lá e bota o explícito em um quadro só, e depois ele vai lá e bota uma luta e coloca o cara se tornando um apóstolo, um demônio. Então eu vejo que o japonês ele é muito mais ousado de querer, não só de chocar, mas tipo: "Toma aí a verdade, toma uma coisa", tá ligado? Essas coisas do tipo assim, então, eles são muito mais ousados, então dá pra você pegar muitas coisas. Monster, por exemplo, é uma obra que toca em algumas coisas que você fica assim: "Caralho, velho, isso aqui é muito realista pra ser um mangá". Ou até quando o próprio autor de Monster Os autores japoneses de seinen, eles realmente se dedicam, eles pegam histórias bem pesadas mesmo. Séries que eu já tive o prazer de desprazer de ler eram bem pesados mesmo. E para quem já teve contato com obras chinesas e coreanas, eu já tive, eu leio constantemente, agora eu tô lendo nova, tô lendo obra chinesa, coreana. Os temas abordados são bem diferentes, eles abordam de uma forma tão infantil, sabe. A obra chinesa por si só, ela não aborda tantos temas assim, que é sempre muito genérica, né. E a coreana eles não abordam do jeito mais adequado, tipo, eles passam muito por cima essas questões nas séries, mas novelas japonesas, nossa senhora. Pô, assim, obras, mais normais, assim, famosas, tipo Gundam sempre abordou as questões sexuais, destruição, genocídio, Gundam sempre abordou isso desde o início, desde lá atrás. Então, por causa do jeito que surgiu, né. Também japonês elas surgiram com Astro Boy, né, e Astro Boy era uma representação, era meio com um apaziguamento da guerra, e tem o contexto do Godzilla também, são contextos diferentes, né. São modos de contar diferentes, então É, exatamente. Tu falou sobre a série Gundam, e já me recomendaram muito assistir Gundam, e eu vou ver se eu coloco no é que adicionaram muita coisa na Netflix, né, então dá pra você colocar numa ordem, assim, e poder assistir. E falou muito sobre o Astro Boy. não, tem uma obra, a obra do criador de Monster, Kyoto, né, Fruit é uma reinvenção de Astro Boy, é muito bom. Vou dar uma olhada. Me recomendaram muito e disseram que é muito bom. Eu tenho que dar uma olhada no esse autor, ele é um cara muito visionário, cara. Ele é um cara muito visionário, porque quando eu fui dar uma olhada no que é a ideia dele do Billy Bat, que eu achei que era Ah, não me dá spoiler, eu não li Billy Bat ainda, calma, eu não li Billy Bat ainda. eu também não li Billy Bat, mas eu estava dando uma olhada nos vídeos do Eduardo lá do Cara, diz que Billy muito bom, cara. Outro que é bom é aquele do 20th Century Boys, tem que ler. Ih, velho, isso se encaixa muito no que a gente vai falar hoje sobre One Piece, tá ligado? Ele quis falar alguma coisa ali, cara. Aquilo dali não tá por só tá lá não. Porque ele bota de uma forma tipo, que de primeira você acha assim: "Ah, o autor de Monster tá escrevendo uma história que é pra criança", porque é Billy Bat, tá ligado? Não, eu tô de Monster, deixa eu ver se tá do Big Brother não, eu tô de Monster sempre foi assim, ele sempre escreveu assim, Primeiro capítulo você vê: "Ah, isso aqui possa ser uma história pra criança". Dali em diante você vê: "Meu Deus do céu, cara, eu entrei no submundo do ocultismo aqui, cara". É incrível. Então, eu esqueci o nome de japonês, porque é foda pra falar nome de japonês, cara, pra tu decorar. No máximo eu só sei o que é o Kishimoto, o Oda e o Akira Toriyama. De resto eu não vou lembrar o nome de ninguém, cara, mas e o Miura. Mas, cara, esse cara é muito visionário, velho. E esse japonês, ele é foda. Ele dizia que esse cara é foda. E era um cara que é bem assim, tem um canal no YouTube, ensina a desenhar e tudo, cara. Então, eu vejo que ele é um cara muito à frente do tempo dele, cara. Muito à frente do tempo dele. Então bora iniciar aqui. Eu vou te iniciar explicando um pouco sobre One Piece. Quando eu apresentei essa ideia desse episódio aqui, desse especial, pra ti, tu veio me falar e disse: "Pô, pra falar de One Piece", tu chegasse: "Pô, pra falar de One Piece,
sobre o que é uma obra, toda vez quando a gente vê um canal de anime, a maioria é de esquerda, ou voltada ao espectro da esquerda. Tu me falou que muito provavelmente a galera sempre elogia One Piece, aí tu achou que One Piece poderia ser uma obra Não, de o esquerda. Piece é a obra preferida da esquerda, porque o Luffy ele é um revolucionário, ele luta contra a burguesia, eles reclamam do fascismo, tem um travesti no desenho e deixa eu ver o que mais. Aí sexualiza a mulher, né? Aí eles não gostam. Mas a mulher, ela é forte, né? Ela briga. Aí, deixa eu ver o que eu faço. Aí tem a Big Mom também, com a mulher matriarcal, aquela que luta matriarcada, ela dá controla pra família. Aí tem a Nami, que ela luta contra o sistema opressor de um macho escroto, que é aquele cara lá com o nariz de serra. Aí tem a Robin, enquanto ela luta contra o machismo. Aí tem o racismo. Aí tem, deixa eu ver, tem outro personagem aqui. O Brock não, o Frank não, aí só isso. Que eu me lembro assim, sem supetão é isso. É que esse é a forma de que esses YouTubers, que são mais da esquerda, tentam apresentar a obra pra gente. Mas eu digo, o Kishimoto, cara, é o Kishimoto? Ou não, o Oda. O O outro Kishimoto é do Naruto. O Oda, né, o Eiichiro Oda, ele é um cara que ele se inspirou muito em Dragon Ball, né, Dragon Ball. é lógico. Os grandes shonen tá no Dragon Ball. Aham. E Dragon Ball, pra quem leu Dragon Ball sabe que ele tem. Eu não gosto de classificar, dizer, Dragon Ball é de esquerda ou de direita. Mas, por uma questão de época, essas coisas, esse Dragon Ball ele é uma obra que até possa se dizer que ele é uma obra bem saudosista e pá, de um período lá do Japão, bem saudosista e tudo mais. Ele não se encaixa muito nem no que seria do que seria o espectro da esquerda atual que o pessoal todo fala. E Dragon Ball tem várias coisas, né? Mas ele não foca muito em questões políticas, é só mais um show de luta. Porque Dragon Ball, Dragon Ball, o negócio do Dragon Ball é que o Toriyama, ele escreveu uma história muito leve. Dragon Ball só começar a tocar em temas muito pesados. Lá frente, é questão familiar e morte. Mas não é sempre algo muito superficial, uma aventurinha, né? Tanto que o Goku ele era meio pitoresco, né? Que ele lutava contra uma organização mundial que matava gente e ele como fosse uma brincadeira. Sempre foi algo muito superficial. Realmente, Toriyama isso é. Hum. A morte sempre foi uma piada. Ah, o Kuririn morreu mais uma vez. Ah, nada, não era algo muito pesado. Tipo, a primeira vez foi pesado, mas depois disso. É, depois se tornou algo bem, vamos dizer assim, bem banal, né? Tipo, tá pô, né? Outro que no arco do Majin Buu, né? Quando eles morrem, mostra até ele uma cena lá, eles no paraíso. Todo mundo mais tranquilo, de boa, né? Então, o Dragon Ball, como tu falou, é uma obra bem leve, né? One Piece, ele também é mais ou menos, como tu falou, o Goku, ele luta sem ter pretensão de se importar do que é aquilo, né? Então ele luta com a Red Ribbon, né? Que é a organização que controla o mundo e pá, e tudo mais. Mas ele não liga pra isso, né? Ele só sabe que eles são maus e ele tem que dar pra eles. A mesma coisa vale para o Luffy. O Luffy ele não consigo encaixar o Luffy no espectro político, porque ele é um personagem que ele não liga pra isso. A única coisa, o único objetivo que ele quer ser é se inspirar na ideia do Gold Roger, não dele ter achado One Não, Piece. não, o Luffy Mas ele se inspira no Gold Roger. Ele mal conhece quem é o Gold Roger. Ele queria ser tirar antes de saber quem é o Gold Roger. Então ele vive meio sem saber, né? Meio foda-se. Ah, quem é o Gold Roger? Foda-se, eu não ligo pra isso. Ele não liga muito. ele não liga muito, ele conheceu a história e no que ele se inspira do Gold Roger é a ideia da liberdade, de tipo, dele fazer o que ele quer. É só isso. O Luffy ele só tá ali pra fazer o que ele quer. Ele não quer, tipo, ficar recebendo uma ordem, por exemplo. Você tem que seguir esse caminho para ser feliz. Não, ele é o cara, ele é o tipo de protagonista que ele constrói o próprio caminho dele e a própria jornada dele. E ele não se importa se quais são os empecilhos na frente dele. Todos aqueles que ele julga ser mal e que ele vê que são mal, que faz mal não só para ele, mas sim para as pessoas que ajuda ele ou faz mal para as pessoas que ele ama, ele vai julgar essa pessoa como uma pessoa ruim e ele vai lá e vai derrotar, dependendo se ela for um ditador, um rei, um político, um soldado e por aí vai. Então a ideia do Luffy não é ser um cara de esquerda que vai lutar contra a burguesia. O Luffy tá cagando e andando para o sistema de casta do mundo dele. Se o Luffy quisesse lutar contra a burguesia,
ele nunca teria inspirado o Kobe no primeiro episódio de incentivar o Kobe de ser um marinheiro, entendeu? Quando ele conhece o Kobe, ele até fala: "Bora Kobe, venha se tornar um pirata comigo", mas o Kobe disse: "Não, meu sonho é ser um grande general da marinha". E o Luffy ser um pirata, ele detesta, né, Ponto da história, não sei se o Luffy já sabe que o pai dele é um revolucionário, né, tanto que ele não liga, né. O pai dele é um revolucionário, o revolucionário não tá nem aí, ó. Ah, eu vou te explicar também esse ponto dos revolucionários também, que o pessoal fala que esses revolucionários são tipo aqueles revolucionários da esquerda. Nem tanto assim. Eu posso dizer que o Oda se inspirou um pouco no que seria aqueles revolucionários da década de 60 que tinha muito lá no tanto no Japão e nos Estados Unidos, mas eu não digo que eles podem ser revolucionários da esquerda, aquela esquerda proletariada. Voltando ao assunto, né, o Luffy, ele vê o Kobe lá, ele conhece o Kobe, e ele primeiramente ele chama o Kobe para ser pirata junto com ele. Quando ele vê que o sonho do Kobe é ser um grande general da marinha, ou chegar a ser um almirante da marinha, o Luffy ele respeita o Kobe, porque ele respeita aquelas pessoas que têm um sonho delas, independente do sonho que você for. Se você quer ser um carpinteiro, seu sonho é ser carpinteiro, ou ser um motorista, ou ser um grande piloto, por aí vai, o Luffy ele vai lhe respeitar porque você tem um sonho. E ele respeita muito a ideia do sonho, né, da pessoa. Então ele incentiva o Kobe, né, ele vai lá, derrota lá aquela pirata gordona lá, ele vai lá, derrota ela lá, e lá incentiva como: "Pô, você vai lá, a gente vai na próxima ilha, você vai lá e você vai se tornar um marinheiro". Aí tem lá aquele arco que ele conhece o Zoro e por aí vai, ele conhece um general, um capitão lá da marinha que é corrupto lá, e o Kobe é incrível que aquilo dali motiva mais o Kobe a ser um marinheiro, porque ele quer entrar na marinha e quebrar toda essa corrupção que tem na marinha. Então ele quer purificar a estrutura da marinha. E o Luffy ajuda ele nisso, derrotando lá o capitão da marinha que era corrupto. Então a história ela vai seguindo, e você vai assistindo. E o que me pegou muito quando eu fui ver One Piece, quando até eu comentei no meu canal, foi, tipo, a história ser bem como eu te falei, é que nem Dragon Ball clássico, tá ligado? É aquela história bem levinha, piada boba, bem estilo Trapalhões, tá É, ó, ligado? mais sério de One Piece, mas desenvolver mais pra frente. Na verdade não, desenvolver conforme os nossos personagens vão aparecendo, né, a Nami, o Zoro, a parte mais pesada, né, o Zoro perde a amiguinha dele lá, a Nami perde a mãe dela, tem a irmã dela também, a Robin, esses personagens, os outros personagens vão agregando coisa, né, mas por parte do Luffy, não tem nada disso não, velho. É bem bobinho, cara. Eu te digo, até a história da Nami, do Zoro, né, que nem tu falou até da Robin, são histórias que eu digo, são histórias tristes, mas não tão pesadas quando o autor ele vai, depois de 400 capítulos lá, ele vai te como eu te falei, ele vai te contar a história sobre a ideia da escravidão, do preconceito, então ele vai abordando mais um tema muito mais pesado, quer dizer, ele vai lá, ele vai contando a história, anos depois é que ele vai abordar um tema mais pesado ainda, tá ligado? Então, e quando ele vai apresentar esse tema, não é esse tema que a esquerda quer, esses youtubers de esquerda quer apresentar, entendeu? Então, você vai vendo a história, eu vou gostando, você vai assistindo, quando vê daqui a pouco você tá no episódio 100. É claro, o principal problema que eu digo de One Piece, e isso tem muito é no anime, não tanto no mangá, mas sim no anime, é que ele enrola muito, né, então aquela história, né, em um episódio, 2 minutos de abertura, 5 minutos de apresentação lá, contando como foi o episódio anterior, 10 minutos de episódio e mais 10 minutos só de enrolação, de personagens correndo um atrás do outro, por aí vai. Então, quando você vai passando no episódio 100, você vai vendo que o autor, depois, do arco lá de Alabasta, né, quando o Luffy vê que obra que obra esquerdista, como eles sempre falam, né, o Luffy vai estabelecer uma monarquia lá no arco de Alabasta, né. Que obra esquerdista é essa, né? Então, depois do tempo, eu acho que ele começa a abordar umas coisas meio assim, que você começa a ter uns insights com One Piece, lá no arco de Water 7, que é depois lá do arco do Enel, que é de Skypiea, né, que é o arco do Enel o pessoal diz que é muito ruim, mas eu achei muito legal, um arco de aventura e por aí vai. Eu não sei se no arco de Enel, o autor, o Oda, ele tenta mostrar a ideia de tipo, uma galera
invadir a terra do outro e querer achar que é sua terra, tá ligado? Entendeu? Vamos dizer assim, mais ou menos isso daí. Eu acho, não sei se ele queria apresentar esse tipo de história, mas eu, pelo que eu olhei, parecia muito com isso. Quando chega lá no arco de Water 7, eles vão apresentar a ideia lá que eles vão ter que ter um novo barco lá e tudo mais. E é lá que eles apresentam a ideia de que do governo mundial melhor, né? Antes já era um pouco citada a ideia do governo mundial, e aí você começa a ter um site melhor. Pô, peraí, querendo, o autor tá querendo falar alguma coisa aqui. O que é a ideia do governo mundial? Muito depois, na obra, vai ser explicado. Eu não cheguei nessa parte ainda no anime. Eu acho que vai chegar agora nesse arco de Dressrosa agora, que vai chegar agora na Netflix. Dublado, dublado. É que há um tempo atrás, há uns quase um milênio, bastante tempo atrás, por aí lá lá em One Piece teve uma guerra, alguma coisa do tipo assim. Existia que seria um deus da libertação deles, e que tinha lá um cara lá que hoje é conhecido como Imu-sama, que é o cara que é o chefão de tudo lá do universo oculto de One Piece, que controla todas as elites e controla praticamente o mundo todo, né? Esse cara vai lá e estabelece a ideia do governo mundial, que é o quê? Ele vai juntar várias famílias, várias elites do mundo inteiro, vai juntar todas elas, vai pegar todo mundo e vai morar numa cidade lá, que é a cidade mais alta que tem lá do One Piece, que fica lá na Red Line, que é a única faixa de continente que existe no mundo de One Piece. E até como tu falou na história da Robin, né? Depois, a Robin, ela faz parte de um grupo de cientistas lá que eles estudam essa ideia desse passado oculto deles, que o governo proíbe, né? O governo, quando eles vão lá e vão exterminar esse povo, e exterminar toda essa pesquisa, todos os estudos desse povo lá, o governo ele fala: vocês estão sabendo demais, vocês estão estudando algo que não é para ser estudado. Só faltava ele chegar e dizer: tudo que você está estudando aí é fake news, entendeu? Você tem que estudar o que está no meio de comunicação oficial do governo. Porque se está fora do meio oficial de comunicação do governo, é fake news. Então eles vão lá e estouram todo mundo, mata todo mundo, e a única sobrevivente é Bob. Uhum. Então você vai ver, ó, então quer dizer que essa obra aqui não é tão, não é tão esquerdista do jeito que eles estão falando, né? Então eu fui assistindo mais, vai continuando no Water 7, e lá eles apresentam a ideia de também ter armas de destruição em massa, que o governo também tem, né? A ideia do governo mundial também tem armas de destruição em massa, que podem, com base nessas armas, eles também controlam os sub-reinos e as subcastas e por aí vai. Vai se estendendo um pouco mais, vai chegando lá no arco de Sabaody, que foi o arco que eu me inspirei para fazer o vídeo do NVP, que é esse arco de Sabaody, como eu falei no vídeo, né, os pessoal vão lá e eles precisam um cara que revista coloque tipo uma bolha lá no navio deles para eles poder descer as profundezas do mar, sabe, aquela pressão do mar, e poder passar pela debaixo da Red Line e ir para o outro lado, que é conhecido como Novo Mundo, que é a terra onde os piratas controlam totalmente, né? E é lá onde está o One Piece. Então nesse arco de Sabaody, né, é mais tocada a ideia do que seria, como eu falei lá no vídeo, sobre a ideia de como o autor ele consegue apresentar a ideia do racismo sem estar militizando essa ideia, entendeu? Então eles diz lá: olha, aqui é apresentado que todo mundo que é homem-peixe sofre preconceito porque são pessoas diferentes e por aí vai, e de que tem a ideia da escravidão sobre não só sobre os homens-peixe, mas de pessoas que são de castas baixas. Aí onde é apresentado a ideia do Terubito, que é que nem eu te falei, os Terubitos são elites que são descendentes dessas elites que fundaram o governo mundial, e que eles se acham tão superiores ao ponto de usarem, balões de ar para não respirar o mesmo ar que a gente respira. Então eles se acham tão superiores que eles podem, no universo do One Piece, literalmente, eles podem chegar assim e transformar você no escravo. A partir de hoje você vai ser minha escrava e você vai ser minha esposa, né? Então não quero saber se você não me ama. Você vai ser minha esposa e a partir de hoje você vai ter filhos comigo, tá ligado? Mas esses filhos não vão ser meus descendentes, vai ser filhos bastardos.
E existe a burguesia também de One Piece, que são aquela elite rica que é apresentada. Só que essa burguesia não é porque a esquerda, quando vai falar do One Piece, eles diz que a burguesia é os Terubits, mas na verdade tem aqueles cara lá que são os riquinhos. E até eles, esses ricos, essa elite rica, estão abaixo dos Terubits, porque eles não têm o mesmo a mesma descendência que eles. Então eles foram só pessoas pobres que de alguma forma conseguiram ficar ricas com a questão do comércio, com a questão do capitalismo, conseguiram se ficar ricas, mas não ao ponto mas não são descendentes desses povos. Então, por que eu acho que os Terubits são uma referência àquelas 13 famílias que a gente sempre conhece, que a gente sempre fala, mas não pode dizer o nome deles? Por essa questão, que eles sempre foram ricos, eles sempre estão lá atrás dos panos, sempre controlando tudo que acontece no universo do One Piece, eles sempre estão lá, e é eles que decidem as leis, é eles que decidem os governos, é eles que decidem as eleições, é eles que decidem tudo praticamente, né. A economia, de como é a economia do país e tudo mais. Então, e eles sempre estão envolvidos nessa questão de compra e venda de pessoas, de rituais que eles fazem, né. Então, é uma questão que eu vejo, sim, esse cara ele quis falar alguma coisa, só não quis deixar muito claro, mas ele quis falar alguma coisa, né. Quando eu vi isso pela primeira vez na obra, eu fiquei: "Pô". Eu já tinha ouvido falar sobre essa questão do terubito, mas não ao ponto de ser algo assim. Quando eu ouvi falar, eu não conhecia muito essa ideia da Elite Theory, tá ligado? Dessa questão das 13 famílias que não pode ser citado o nome. Aí depois que você começa a estudar sobre isso, essa questão de que sempre tem alguém por trás dos panos e todos os eventos, principalmente depois do século, depois acho que depois da Revolução Protestante, eles começaram a botar as garrinhas deles lá para controlar o mundo, acho que foi por aí. Mas eles começaram a ficar mais ativos lá entre o século XIX ao século XX, tanto que teve as 2 grandes tretas mundiais, é o período onde eles mais tiveram mão e depois disso foi quando eles começaram a controlar mais. Mas se eu começar a falar isso vai dar uma treta, que a gente sabe como é, né. Então, os Terubits vão lá, controlam tudo, então quando eu fui vendo isso aí, eu fui reparando: "Cara, esse cara estava querendo apresentar alguma coisa, né". Então vai se passando, eu fui continuando assistindo, teve a guerra lá de Marineford, que o Oda ele deixa de focar muito nessa ideia, né, e começa a focar muito na história do Luffy, de como vai ser a jornada dele. Aí depois tem um arco dos Homens Peixes que ele fala muito sobre essa questão do preconceito. E é muito importante, né, porque eles falam sobre essa questão que os homens peixes representam as pessoas negras que sofrem preconceito. Mas no arco dos homens peixes, os homens peixes eles são racistas com os humanos. Muito antes dos humanos serem racistas com eles. Então ele, tipo, é apresentado na obra que eles vão tentar falar com os humanos, os humanos estranham eles, e depois eles começam a ser racistas com os humanos. Então, o Oda ele diz: "Gente, não é aqui que vocês estão achando que é algo assim que eu tô falando sobre a comunidade negra, não, eu tô falando sobre a questão de preconceito mesmo". É tipo a ideia do preconceito. Se alguém vai ter preconceito contigo, com uma certa pessoa, isso vai gerando outro preconceito e vai criando, ódio em cima de ódio que não vai levar ninguém a nada, não vai levar a nada, só a destruição, guerra e problemas. Tanto que na obra é apresentado que o homem-peixe, ele não tem pudor de matar outro homem-peixe que é amigo dos humanos. Então, não sei, tá ligado? Então não consigo encaixar muito essa ideia sobre a questão racial norte-americana que eles tentam implantar aqui no Brasil. Essa questão racial não parece muito semelhante à ideia dos homens-peixe. Eu acho que o Oda ele quis criticar o preconceito em geral, né, de tipo um tipo de pessoa ter preconceito com o outro tipo de pessoa, ou de etnia, ou de outro país, e isso só gerar preconceito em cima de preconceito que não vai levar em nada. E eu fui assistindo e o último arco de One Piece que eu vi, e que tem uma parada, um insight bem legal, principalmente quando eu estava vendo, isso se encaixou muito com o período que eu estava assistindo, por quê? O último arco que eu vi de One Piece foi caraca, foi da ilha, da última ilha agora, deixa eu me lembrar, cara, era um vilão, é Caesar Claw, cara. Poxa, agora eu me esqueci, velho. É tipo, Red, olha, eles vão lá, eles vão pra uma ilha lá, e nessa ilha tem um cientista lá que ele meio que sequestra crianças,
e faz experimento com essas crianças, tá ligado? Então, eh, e eu estava até nesse momento eu estava lendo muita coisa sobre eu tinha acabado de assistir também nesse período aí, eu tinha acabado de assistir o Som da Liberdade, né, Sound of Freedom, né, e tá ligado? Então isso me fez encaixar muita coisa lá, né, tipo, era um cientista que ele fazia experimento com crianças e ele matava essas crianças. Então, ele queria transformar essas crianças testar armas químicas nela e por aí vai. Eu acho que o Oda deve também ter se inspirado muito no que os próprios japoneses fizeram naquele período da Segunda Guerra Mundial com alguns chineses, né, tipo, eles usaram muitos experimentos, eh militares e algumas coisas nesse tipo assim, ele pode ser inspirado muito, mas, cara, do jeito que ele apresenta a história, quando ele bota que crianças são drogadas, são viciadas, o Caesar, esse personagem desse vilão, ele dá um tipo de droga pra essas crianças e essas crianças começam a ficar muito viciadas nessa droga, e elas ficam no controle dele, né. Elas ficam no controle dele e com base nesse controle ele começa a testar armas nessas crianças, armas químicas e se elas morrerem ou não, pra ele tanto faz. Ele vai vender essas armas no mercado negro e que vai ser mais apresentado agora nesse arco de Dressrosa, que a galera diz que é o arco onde vai ter mais quando o Oda ele vai mais focar nessa ideia do que parece muito com a ideia do mundo oculto que existe no nosso mundo real, né. De que, tipo, tem um cara que é da elite, que controla tudo, vai aparecer muito nesse arco de Dressrosa agora. E eu fiquei: "Pô, cara, eu tinha acabado de assistir o Sound of Freedom, né", eu peguei muito nisso daí, eu fiquei pensando muito, refletindo muito, porra, essa ideia eu não sei se eu vi em algum lugar dessa ideia de, tipo, alguém chegar, drogar criança, fazer experimento com criança, né. E eu até olhei assim, eu parei pra pensar: "Porra, eu até me esqueci que eu tô assistindo um shonen", né, porque eu falei assim: "Porra, isso aqui é One Piece, né, isso aqui era pra ser uma obra que", quando eu vi lá como eu te falei, nos primeiros episódios de One Piece, pra mim era uma obra de aventura, de comédia. E agora, sei lá, 500 e poucos capítulos depois, o autor já tá falando sobre crianças drogadas, crianças que se sequestradas e fodas, né. Tem uma obra de 500 capítulos só falando de comediazinha, de batendo em vilãozinho, não dá pra manter, né. Tem que ter alguma cola, e a cola são de temas mais sérios, velho. O CN japonês não tá nesse tema. Pô, toda vez do Autor de Humor eu tocou nesses temas, assim, umas 4 vezes no mínimo, né. Billy Bat, Monster, Pluto também toca nesses temas. Pô, qual que é o nome? Aquele nossa, aquele do demônio, que o cara vira demônio, que a namoradinha dele é esquartejada. Ai, meu Deus. Viu Devilman chama. Deve ter 70, gente. Deve ter 70, o cara vai tocar nesse tema já. Ah, mas é por causa da adaptação. O mangá já é desse jeito já. A adaptação adapta um pouquinho, o mangá é desse jeito. Se é bem que no só pra se tu tocasse no assunto do Devilman, uma vez eu fui ver procurar o mangá do Devilman pra ler, eu tinha acabado de ver o anime, a versão da Netflix. Mas quando eu vi um anime ali, eu até quando chegou porque você assiste Devilman, até o episódio 9 por aí, é só uma história que você acha uma história de luta, de um cara que vira demônio, aí depois começa a ter aquela revolução no mundo e quando tem a namoradinha lá do cara lá, a crush lá do cara lá morre, eu fiquei: "Porra, velho, que do nada, velho, assim, teve esse final triste, né, o mundo todo é destruído, né". A ideia de que parece muito é a minha visão, é a minha visão, Red. Quando eu assisti Devilman, parecia muito aquilo dali que é como se fosse o inferno de Lúcifer. Não tudo que aconteceu ali é como se fosse o castigo de Lúcifer, porque, no fim das contas, tudo que Lúcifer faz, ele acha que ele tá acima da humanidade, ao ponto de, no fim das contas, ele se apegar naquele único humano. E ele quando ele tá no fim da morte dele lá, quando Deus vai resetar o mundo lá, ele fica triste, cara. Parece que ele tipo: "Caraca, essa é a minha vida? Eu achei que eu era superior a todo mundo e no fim das contas eu tô triste". Ele perde no final, ele não ganha. Você acha que ele ganha por ele ter derrotado a humanidade toda e ter feito toda aquela maldade? Mas ele perde, porque tudo que ele não queria é ter sentimentos e no fim das contas ele tem. Eu acho que essa é a minha visão do que eu tive de Devilman. Não sei se outra pessoa quando vai assistir a obra vai ter uma visão diferente, mas quando eu assisti eu vi tudo ali. Que no fim das contas Lúcifer perde, por ele adquirir tudo aquilo que ele rejeita, que é o sentimento, né.
Quando eu fui, depois de ter visto essa versão do anime da Netflix, eu fui dar uma olhada no mangá, aí lá tem eu peguei um capítulo avulso, apareceu pra mim, cara, que era o protagonista do Devilman, aí tinha lá o amigo dele que até aquele momento ninguém sabia que era o Lúcifer, né, e de alguma forma eles viajam no tempo, aí eles viajam no tempo pra Áustria na década de 20 e conhecem um pintor. Aí eu fiquei: "Cara, aí, Áustria, década de 20 pintor, tá foda". Aí vão lá, aí conta a história desse pintor lá, que ele gostava de uma mina lá, e essa mina dele troca pra um cara que é judeu, velho. Aí no final das aí no final olha, aí no final da história esse pintor chega lá e fala: "Maldito seja esse judeu, eu vou lhes contar tudo". Piada. Os japoneses gostam de piada com isso, acho engraçado, eles gostam de uma piadinha. Ai, cara, eu eu ri muito, cara. A de alguma forma, tu será que quando tu quis explicar a ideia do bigodista, ela não sei. Mas a Ó, tem nenhum limite, não tem limite, não tem como ser cancelado, né. Pô, o Toshiro Takeshi, ele foi preso por com umas coisa feia aí, tem o saiu o anime de Rurouni Kenshin ano passado, velho. Então ele não tem esse negócio de cancelamento. Então, ele ele já faz essas piada aí, aparece esse Hitler é mencionado qual o nome daquele? Acho que é o Billy Bat que ele aparece, Billy Bat ele aparece no Billy Bat. ele aparece em várias obras, ele inclusive ele até aparece num filme de Dragon Ball e pá. É até dos filmes, né. Por eu não entender nada. Eu acho até engraçado, a gente tá pulando um pouco de assunto, mas é bom que quebra um pouco um clima meio pesado, né. Aí quando eu estava revendo esse filme, que é Dragon Ball, a fusão de Goku e Vegeta. É, o Aí gordinho. lá aí tá todos os mortos estão ressuscitando, né, porque eles estão no outro mundo e estão afetando o mundo real. Aí tá lá um grupo lá, aquele grupo lá marchando lá, o grupo NS marchando lá, aí aparece o Hitler lá com a mãozinha lá levantada lá, fazendo a saudação romana. Aí eu acho muito engraçado, porque o Gohan e o Goten estão lá, eles viram Super Saiyajin. Aí o cabelo deles eles ficam loiro de olhos azuis, né, e você acha, o loiro de olhos azuis viram os germânicos, né. Aí, o Hitler ainda ele fala assim: "Nossa, eles pintaram o cabelo, são vândalos, eles são vândalos". Aí começa a atacar eles, aí no final ele perde lá, pô, eu acho muito engraçado, pô. Hoje em dia, cara, tu não tinha como colocar isso, tirar os Estados Unidos, ele nunca ia pegar o Hitler e botar num filme de criança dessa forma, brincando dessa forma, cara. Só o Dragon Ball mesmo, tá ligado? Então você vê como é que a gente falou, né, não tem como cancelar o tipo é como se os caras tivessem anos à frente nessa questão de maturidade, de trabalhar certos temas, tá ligado? Acho que é a melhor forma de dizer isso. Uma questão que eles são muito mais maduros, né, muito mais maturos, de trabalhar temas pesados e colocarem na obra deles, entendeu? Porque se fosse qualquer coisa, se fosse qualquer coisa que for do lado NS, eles lá nos Estados Unidos é tipo, ou você bota como vilão, ou não bota como vilão. Foda-se, tá ligado? Você não pode tratar num tema cômico. Pronto, quase cancelaram aquele diretor Taika Waititi por ter feito aquele filme Jojo Rabbit, né, que ele pega esse período da Segunda Guerra Mundial e ele coloca num filme de uma maneira mais cômica, muito cômica, tá ligado. Então quase cancelaram. Spoiler, não pode mencionar não. É, não pode, né, tem que ser por aí vai, né. Então, vamos retomar ao assunto, né. Aí até agora que eu assisti One Piece, eu vi isso, e eu reparei todos esses insights, eu vejo que sim, o Oda, ele é um cara muito perspicaz na obra dele. É que nem tu falou, é uma obra que tá o quê? Quase 30 anos em questão de mangá, ele tá quase 30 anos fazendo essa obra dele. Então, uma hora ou outra, ele vai apresentar isso daí, ele vai apresentar alguns temas, né. E o universo que ele constrói, eu acho que digo que o personagem principal do One Piece, o protagonista é o Luffy, mas o personagem principal de One Piece é o mundo inteiro em que eles vivem, né. Porque o Oda, ele sempre vai apresentando várias histórias e ele constrói muito bem a narrativa do local onde eles estão, de que tipo aqui é um reino, de que tipo aqui tem um ditador, e aqui a gente vai restabelecer
a ordem nessa ilha, e geralmente são monarquias que ele restabelece nessa ilha, né. Então ele vai lá, ele se repete a história em outra ilha, só que de uma forma diferente. O pessoal até diz: "Ah, é a fórmula de One Piece". O Luffy chega na ilha, vê um cara que tá dominando aquele local, vai lá, derrota esse cara e restabelece a monarquia ou o reino, alguma coisa do tipo assim, naquele local. Sempre assim, todos os arcos de One Piece, a maioria deles são assim, mas ele apresenta de uma forma bem diferente. Eu acho que uma das melhores formas que ele apresentou disso daí, foi nesse arco do esse último grande arco que ele teve, de Wano, né, de que tipo uns acho que o Kaido, ele é um estrangeiro que chega lá nesse país de Wano, estabelece, controla esse local e tenta controlar o povo daquele local. Se eu não me engano, o vilão lá, ele é um estrangeiro, tá ligado. Então, e você vê, é uma obra que se passa é uma ilha que se parece muito no período de Japão feudal, ou final, e é bem isso mesmo. O Kaido é isso, né. E agora a gente tem esse arco aí do Egghead, né. Robopunk, como é que fala? É, que também é muita coisa que é apresentada, eles apresentam muita ideia desse mundo antigo que existia, de que antes dessas elites controlarem o mundo e estabelecer essa guerra, o mar ele era muito mais baixo, então quer dizer, o mar ele tá aumentando e tá matando conforme ele tá afundando as ilhas, só deixando a elite que tá em cima no poder. E aqueles que estão abaixo, essa casta sub-baixa, que não tem essa descendência que para eles se julgam nobre, e vão morrendo aos poucos. Então, a obra vai apresentando esse tipo de temas, né. E um tema E é outra para o pessoal da esquerda, né, "Não, tá falando do meio ambiente, veja como a poluição vai, ó, aquecimento global", aí, ó, mais uma. é, só que eles não vão prestando atenção na história de que é proposital, que o que tá acontecendo no mundo de One Piece, o mar tá aumentando, não é algo do aquecimento global, é algo proposital feito para exterminar a população, tá ligado? Aí o cara vai dizer: "É chapéu de alumínio? É teoria da conspiração?". Não, não é teoria da conspiração, não tô lhe dizer, porque se eu dissesse: "Olha", por exemplo, se eu dissesse assim: "Estão usando a arma para mudar o clima do planeta e matar a população em massa". Quem ouvir isso daí vai dizer que eu sou teoria da conspiração. Mas isso é uma da dos temas que tá apresentando em One Piece. Então tá vendo, o Oda, eu acho que o Oda ele bebe muito sobre essa questão de uma hora ou outra ele viu teorias da conspiração e ele tá utilizando isso na obra dele. Tá adicionando essas teorias na obra dele. Não sei se ele tá fazendo isso como inspiração ou se ele tá fazendo isso de uma forma de dizer: "Galera, olha o que eu estou fazendo com o mundo. Perceba isso aqui não é só ficção não, tenta absorver alguma coisa de boa aqui que o cara mostra". Quando você tem uma obra de 30 anos, com 1000 capítulos, que é a mais vendida da Shonen Jump, você tem que tirar a ideia de algum lugar, né. Aí, como ele é japonês, ele tem fácil acesso a essas coisas, aí ele fala: "Ah, vou escrever isso aí, ó". Mas eu ainda fico com o pé atrás achando que, tipo, esse cara tá querendo apresentar uma coisa, velho. Porque como a gente vai falar em Hunter x Hunter, esse japonês aí tá querendo apresentar uma coisa, né. Hunter x Hunter é o principal, né. Hunter x Hunter, você sabe, o autor, ele é o cara que desde o Yu Yu Hakusho, ele joga umas verdades aí. Tinha um personagem de Hakusho que ela foi estuprada, ele mostrou isso. Tem um personagem agora, na saga na saga atual da monarquia, Uhum. que ela é fruto de um estupro coletivo, e ele nem mostra isso, ele só escreve, só Ele diz. só escreve, ele faz referências, né, simbologias, ele usa simbologias, você consegue absorver e dizer: eu sei que ele falou, eu sei que ele falou". Então, só para encerrar a questão do One Piece, né, então, a obra já como o autor realmente, se você observar, a obra já tá chegando ao final. A obra já tá bem no final, eu já tô muito próximo do que é a ilha do One Piece lá. Então, ele apresentou sim, eu te falar, essa questão do exército revolucionário, né, como tu falou, One Piece ele apresenta coisas que a esquerda adora, exército revolucionário, e quem participa, uma das pessoas que participa desse exército revolucionário, o líder deles é o pai do Luffy, que o Luffy tá cagando e andando sobre os revolucionários, ele foda-se, ele vê como um aliado, porque sou contra,
aqueles inimigos que o Luffy luta, né? Eu não lembro. Eu Sabo, é isso aí. Entendeu? Então, quem faz parte também tem a Ivankov, que aquele personagem que é uma. Eu não vou dizer uma trans, é uma Okama, né? Quando eu fui ler. Parça, que não travesti. Talvez. Só que por que eu falo Okama, né? Porque quando eu fui ler One Piece, o mangá, há muito tempo atrás, eu tinha parado de ler e fui ver o anime. Quando eu fui ler, lá no mangá ele explica o que é o Okama. O Okama é como se fosse um termo japonês. Acho que, se eu não me engano, tem relação ao teatro japonês de pessoas que se vestem de mulher, tá ligado? Que se vestem e agem como se fosse uma mulher. São os gays lá do teatro japonês. Então, tem essa ideia lá da Ivankov que o poder desse personagem é mudar o sexo das pessoas, tá ligado? Então, a galera, é agora. Esse personagem vai representar todo mundo da comunidade LGBT que é mais Cagada. E não é piada. Eu vejo uma taça. exatamente. Não, Ele não tem nenhuma luta assim relevante. É uma piada. ele é uma piada, Red. Eles têm que botar na cabeça que esse personagem ele não é uma representação daquela comunidade, pá. Claro que o Oda ele não vai chegar a dizer, eu não gosto de gays, eu sei lá o que, eu sou a favor de gays. Ele não vai chegar assim. Aquele personagem é um contexto da cultura japonesa, de ser tipo um alívio cômico, de ser uma piada. De ser aquele personagem que é homem, que se gosta de vestir de mulher e age de uma maneira totalmente espalhafatosa, muito engraçada e por aí vai. E querendo ou não, quando eu vejo aquele personagem, quando eu assisti aquele personagem lá na guerra lá em Marineford, eu digo, eu me diverti muito vendo aquele personagem, porque eu vejo aquele personagem como um alívio cômico, como uma piada. Ele não tá lá para representar como, por exemplo, como alguns personagens estilo do Northern Blue. Ele não é não, ele não é Robin, ele é um Zoro, ele é uma... É igual o Zetsu lá, que tem uma roupinha de bandido, tá preso junto do Luffy. Eu esqueci o nome dele. Ele é uma... Inclusive, eu tenho o Bon Clay aqui com essa skin. Eu tenho uma action figure dele aqui, uma estatueta dele, com essa roupa dele de vestido lá do presídio lá. Então, eles são piada, eles são um alívio cômico. Tanto que quando termina esse arco de Marineford, onde esses personagens, como o Ivankov, né, que esse personagem ele mais aparece, esse personagem ele vai pra ilha dele lá, que é a ilha das Okamas, né, que é a ilha dos homens que se gostam de vestir de mulher, e que tá lá treinando nessa ilha é quem? É o Sanji, né, que é o personagem que ama a mulher. Só que quando ele vê que ele tá numa ilha que não tem mulher de verdade, ele diz, ele fala claro na série, né, ele diz, peraí, isso aqui são homens vestidos de mulher, isso aqui não é mulher não, cara. Ele começa a ficar puto no lugar, então você vê, a obra só tá lá, tudo ali é feito como um alívio cômico, cara. Tudo ali não é representatividade do jeito que a Marvel e a DC coloca, não. Tudo ali é alívio cômico, você não tem que levar aquilo a sério. Tem algumas coisas que você pode levar a sério, algumas críticas sociais que o Luffy quer dizer, que o One Piece aborda que é sério, que é tipo preconceito, fome, guerra, essas coisas do tipo assim. São coisas óbvias, básicas, que você pode colocar em qualquer obra ficcional. Mas, cara, o exército revolucionário, eles lutam contra a burguesia ou eles lutam contra o governo mundial? Eles não lutam contra a burguesia. Eles não estão lá batendo, quebrando loja. Eles não estão lutando contra a marinha em si. Eles estão lutando contra o governo mundial, as elites que comandam o mundo por trás dos panos. Eles são lá, são eles que estão tentando recolher os documentos do mundo antigo, que é os coneglifes lá. E eles são bem mal mencionados. O pai do Luffy, ele foi mencionado e mostrado em um balão. Um quadro. No mangá ele mal aparece, quer dizer, no anime ele aparece muito mais. Mas até no anime, as aparições do pai do Luffy é tão rara quanto as aparições do Shanks, né? O Shanks até aparece muito mais do que o próprio pai do Luffy. Não, o Shanks aparece mais que agora, né? Agora é o cara da vez, né? Agora é o tempo do Shanks. Mas. Então, o exército revolucionário, ele tem esse nome de ser revolucionário por querer destruir a ideia do governo mundial. Entendeu? De dizer, tipo, vamos dizer, é um grupo de pessoas que estão lutando contra as elites que controlam o mundo há milênios.
há quase milênios de anos, que estão lá para contar para a verdade para a população, dizendo: vocês são controlados, vocês são massa de manobra, vocês são controlados, eles controlam todos os reinos, eles controlam todos os países, eles decidem quem vai ser rei e quem não vai ser rei. Tá ligado? Isso tá parecendo muito mais do que a gente vê essa galera da teoria da conspiração fazer, o que a ideia da esquerda revolucionária, entendeu? Então, você vê, eles não. Acho que quando eles vão assistir One Piece, eles só vê a porradinha, a piada e o momento de que eles acham que é de lacração. Porque a história por trás, né, quando eles vão contar a ideia por trás, quando o Oda ele consegue adicionar algo mais sério à obra dele, como tu falou, né, uma hora ele tem que falar de temas, uma hora ele tem que falar de algum tema que seja fora de piada, né. Quando ele vai apresentar isso daí, parece que o cérebro dessa galera desliga. Então eles são meio que burros, eles não entendem essa obra, né. É que também quando o Oda ele aborda esses temas, ele não. O jeito que o One Piece ele é construído, ele não beneficia esses pontos. Você tem que ficar. Ah, não, isso aqui foi mencionado há 300 capítulos atrás. Veja como isso conecta. Você ficar buscando de tintim, tintim. Parece quando você relendo Hunter x Hunter. Depois ele faz teorizar sobre a guilda. A guilda não, as aranhas. Você acaba buscando coisa que foi mencionada lá atrás, e volta, e fica aqui, aí busca outro lá atrás. Isso não beneficia esse tipo de gente, né? O pessoal vê, olha lá, o Luffy ele bateu no cara do capacete, olha lá, e tá lutando contra a burguesia. Olha lá, a Nami, ela representa as mulheres fortes, olha lá. A Robin, ela ficou triste porque ela era usada pelo patriarcado, olha lá. Qual é o nome? Deixa eu ver o personagem aqui. Olha lá, tem um travesti, olha lá. Ó, tem um travesti. Ah, o pai, ele é revolucionário aí, tá lutando contra o governo, olha lá. Aí, cara, é fácil. Quando você tem esses termos assim, é mais fácil mesmo. É. Só que você vê por se você como tu falou, se você vê por cima, você vai achar que é uma obra esquerdista, né, ou que faz a analogia à esquerda. Só que quando você começa a assistir, você vê que não é. Tipo, a maioria do pessoal não vai querer assistir quase mais de 1000 episódios de One Piece, tá ligado? Então, é que nem tu falou, eu sou aquele cara, eu só tô conseguindo assistir porque eu tô vendo em temporadas. Eu tô desde 2020 assistindo todas as temporadas. Quando vai adicionando na Netflix, eu vou lá e assisto. Eu não sou aquele cara que assistiu tudo de uma vez só. Então, eu tô vendo com mais paciência, com muito mais paciência do que essas pessoas viram, entendeu? Então eu tô pegando muito mais referência do que eles. Então por isso que eu tô olhando vendo a obra de uma forma diferente, tá ligado? Tô tipo: "Caraca, tô degustando aqui, tô vendo sim". Eu tô percebendo que ele falou, ele tá pegando algumas coisas que uma hora ele tinha que abordar, tá ligado? Uma hora ele tem que falar. E é por isso que isso é muito mais abordado nas temporadas seguintes, nos episódios, nos arcos seguintes, né. E tu falou também sobre One Piece. Não, na verdade fala sobre, Hunter x Hunter. Tu se lembra que há um tempo atrás eu já queria gravar contigo sobre Yu Yu Hakusho, né. Acho que é bom a gente já pegar uma deixa aqui, porque a gente tem que falar sobre o Togashi, né. Togashi, quem sabe, né, Togashi é um grande roteirista de shonen, Então, assim, desculpa aí, gente que gosta de Fullmetal. Ah, mas Frieren, cara, desculpa assim. O Togashi, ele é o melhor autor de obras envolvendo anime e mangá do Japão. Acabou. O cara que conseguiu escrever Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter um atrás do outro, não tem outro. Ah, mas o autor de Monogatari escreveu 4 obras para adaptação pra mangá. Eu sei que o autor de Monogatari ele é bom, Monogatari é novamente escrito, eu já li Medaka é bom, mas não tem para outro. Togashi escreveu Hunter. Cara, o sistema de poder de Hunter x Hunter é original, ele não baseia em nada. Só de Yu Yu Hakusho, o Yu Yu Hakusho é original. Complexo de sucesso. Pô, antes dele criar alguma habilidade pra qualquer personagem, ele usa o sistema que ele já criou. O cara tem pouco furo. Uma obra de 30 anos ter poucos furos é muito raro. Muito. Então, assim, o Togashi, ele é um grande autor e ele é muito inteligente. Ele sabe de cultura japonesa, tanto porque ele é casado com a autora de Sailor Moon aí. Daí, também ele tem, sei lá, 40, 60 anos, ele viu muita coisa. Quando ele começou a escrever mangá, tudo era diferente, né, mas, assim, Hunter x Hunter é fenomenal desde o início, assim, toca em temas muito delicados, né, a relação do Killua com a família dele, aí tem o Kurapika,
né, o exemplo mais clássico. Tem também o Leório, também o motivo dele. Assim, quando ele começa de um jeito muito superficial, o japonês ele tem isso, né, os autores mais antigos. Eles usam, uma aparência mais simples pra tocar em temas mais complexos. Dragon Ball é assim, Yu Yu Hakusho era assim, Hunter x Hunter é assim, One Piece é assim, Naruto menos. Mas eles usam uma tipagem mais cômica pra tocar em temas mais sérios. O Gon, ele leva tudo na brincadeira. Ele nunca entende. Parece que o Gon, Gon é a máxima disso, né? Ele parece que ele tudo leva na brincadeira. Mas ele sabe que as coisas, que a família do Killua é complicada. Ele sabe que o Killua foi destruído, ele é torturado pelo irmão dele, a gente esquece disso, né? Ele sabe que o Hisoka é um homem mau. Ah, o Togashi, ele é tão bom escrevendo, que um dos personagens mais amados da cultura pop, vindo de Hunter x Hunter, que é o Hisoka, é um pedófilo. O Hisoka é um pedófilo. Ele deixa escancarado que o Hisoka é doente, ele é maluco. E nego gosta dele. Que outro mangá diz isso? Nem Exatamente, e principalmente as mulheres gostam do Hisoka pra caramba, velho. Hisoka, cara, maluco, cara. Mas é esquisito. E ele é um dos personagens mais amados da obra. Pô, ele apareceu em 3, 4 sagas. Ele tá presente até agora. Ele morreu e voltou. Exatamente. Então, o Hunter x Hunter sempre usa essa tipagem mais cômica, tocam lá em cima sérios. O Hisoka é um exemplo disso. O Gon, uma parte engraçada do Gon é que o Gon parece ser tão tímido, né? Ele é tão bom moço, mas o Gon é comedor. O Gon já zarou muitas gurias. Na filme engraçado que era da baleia, me lembra. Ele saiu daquela mulher esquisita, aí o Killua pergunta: Não, não, gostei de se beijar com mulher? Não. Na Ilha da Baleia eu era o rei. Eu era o rei na Ilha da Baleia. Eu acho engraçado pra caralho. Mas, tipo assim, até a parte das aranhas também, pô, pesado pra caralho a parte das aranhas. Agora, quem lê o mangá sabe, né, o que aconteceu, por que que as aranhas, como é que eles se juntaram. Agora totalmente temas mais pesados, né? Tanto que conecta as aranhas a esse contexto atual, por causa de que eles vieram da ilha Tempestade de Meteoro, e eles eram abandonados e tal, e tinha sequestro de criança, abuso, essas coisas. Então ele toca esses temas mais sérios. Só que ele escreve de uma forma tão, tão superficial, tão cômica, que às vezes você esquece. Você esquece que esses temas são sérios. Você esquece que o Hisoka é pedófilo, você esquece que o Killua é torturado desde a infância, que a família do Killua é toda esquisita. Ele toca finalmente. O amigo tu vai com ele, quer virar médico por causa da doença do amigo. Da Pipa é menos, né? Cora Pica mostra que ele é um genocida. Mas pra quem acompanha o mangá, vê que o Togashi tá preparando um plot twist pra essa questão muito boa, cara. Ah, não vou falar porque é muito explícito, mas ele tá preparando, ele tá jogando as migalhinhas. Não é bem assim. O Kurapika não é tão herói assim. Vocês estão sendo enganados, assim. Aí também tem a questão da família real, que a gente vai falar daqui a pouco. E o Togashi ele toca nos temas de forma tão simples, assim. Ele não mostra muita coisa dessas coisas. Ele não mostrou. Tá, tem cenas mais pesadas, né? Tipo assim, das aranhas, né? Tem cena pesada, né? Mas ele não mostrou a morte do Kaito. A gente sabe como ele morreu. Ele não mostrou. Ele não mostrou. Pô, ele não mostrou o Hisoka fazendo nada. As mortes do Hisoka, assim, não são tão cruéis quanto podia ser. Ele não mostrou tudo que a família Zootsuki já fez. Assim, no tema de estupro, ele nunca mostrou. A cena que tá tendo agora no mangá atual, né? Como ele explica como ocorrem esses estupros coletivos, ele só desenha ela, é a personagem cortando um pedaço de carne. Você pensa, caralho, sabe? Esse sistema é mais complicado. O Togashi, ele é um artista genial, assim, mas ele toca esses temas assim mesmo. Ele nunca teve medo. Show também, assim, lembremos daquela personagem, né? O par romântico do. Ai, daquele cara que tem o olho na testa, esqueci. Do Hyogi. E. É. Sim, ela foi estuprada não sei se é o pai dela, alguma coisa assim. Não, se eu não me engano, ela é vendida pra um cara, É, isso mesmo, ela é bebida pelo pai e ali, parada. ela é estuprada. No anime fica implícito, mas quando eu assisti o anime eu já era adulto. Eu já era adulto. Quando eu assisti o anime eu já era adulto. Eu peguei na hora. Eu já peguei a referência na hora. No mangá é muito mais claro. Mas ele não deixa explícito, tá ligado? Que nem o Miura fala.
tem ideia de que o protagonista de Yu Yu Hakusho morreu no primeiro episódio, primeiro capítulo. Ele matou o próprio personagem. Ele matou o Yusuke. E não é como aquela mortezinha de shonen. Ah, morreu, mas volta. Eu li Boruto, eu li Naruto, eu li Dragon Ball. O personagem morreu o tempo todo e voltava. Mas em Yu Yu Hakusho, ele morre, a gente vê os amigos dele chorando, a gente vê a mãe dele no enterro dele, a gente vê ele ficando triste porque ele não conquistou nada que ele queria. Porra! Primeira coisa que aparece. Primeiro episódio, né? E tem o Moema também, o Moema que ele é outro personagem que é clássico. Ele faz muita piadinha, mas no fundo ele esconde algum mistério, porque ele é o líder do demônio, é líder do mundo do mundo do outro lado, e sabe muita coisa, ele não conta. Também tem aquele. Nossa, tem o qual é o nome da saga daquele antigo cara que lutou pelo Moema, que virou do vilão, que tem 7 personalidades. Ai, Caraca, peraí. esqueci o nome dele. Ele virou vilão porque ele viu. Sensui, o Sensui. Olha, Red, o que me pegou muito em Yu Yu Hakusho, eu já tava já gostando muito da obra desde o começo, que a gente falou. É uma obra do protagonista, ele morre no primeiro episódio e ele tem aquele insight de tipo, o que ele fez da vida dele, né? E ele vai tentando reconquistar essa forma de vida dele de novo, para ele dar valor mais à vida dele. Por isso que quando ele ressuscita, né? Quando ele volta à vida, ele começa a dar muito mais valor às lutas, às amizades, às pessoas que estão ao redor dele, entendeu? E você vai gostando cada vez mais. Tem aquele arco lá, o arco lá do Torneio das Trevas, que todo mundo gosta. Tem lá o Toguro, então você gosta muito. Aí depois vai passando, termina esse arco, tem um arco lá de alguns novos personagens e vai apresentando o Sensui. E o que mais me pegou no arco do Sensui é que ele tava na mesma questão de trabalho que o Yusuke. Ele era também um detetive espiritual e que ele odiava os demônios, né? Não, os demônios não, esses monstros, tudo que não era humano, né? Os yokais, né? Os yokais. É porque na dublagem, se não me engano, eles tratam mais como demônios, mas são yokais. Na verdade, são yokais. Ele é um desses yokais ao ponto de que chega uma hora que ele se encontra com a fita proibida. Aí, quando eu vi, tipo, que fita proibida é essa? Um anime, ele deixa até implícito, ele deixa implícito, mas mostra. Que é a silhueta de um mano pelado segurando uma yokai de uma forma de uma mulher ou até de uma criança. Então você deduz, quando você é adulto, você deduz o que o autor ele quis mostrar. De que ele viu o pior da humanidade ali. Entendeu? Ele começa a ver tão que forte, tão forte, tão forte, que a humanidade era santa e todo o resto era mal, que quando ele teve esse impacto, ele dispersou em diversas personalidades, porque ele suportou a realidade. não suportou. Não suportou. Ele tem esse choque muito forte. Ele tem esse choque muito forte de só ver o lado ruim da humanidade. E esse lado ruim, o autor lhe apresenta como ele diz: não é qualquer ser humano que fez aquilo dali. Aí, mais uma vez, é, é elite. É aquele grupo de pessoas que não se deve ser mencionado. Por isso que ele não mostra o rosto, não mostra a silhueta. A ideia de, tipo, são aqueles que não podem ser mencionados. O que que esse povo faz no backstage? O que que esse povo faz nessas reuniões deles? Entendeu? O que que esse povo, quando esse povo ficar se reunindo aí nessas seitas, o que que esse povo faz? Aí o Sensui, ele vê aquilo dali e ele não suporta. Ele entra em um estado de choque ao ponto dele querer exterminar tudo. Aí tem aquele arco que eu acho que é um dos melhores arcos o último grande arco pra mim bom de Yu Yu Hakusho foi aquele. Nunca não gosto do último torneio das trevas. Também o Torneio das Trevas, também o Togashi tava escrevendo meio na pressa, ele tava doente. Relato que não escreveu o Yu Hakusho do jeito que ele queria. Então não tem problema em reclamar, não. Foi bem mal escrito mesmo, muito apressado. Tanto que ele foca mais nos personagens secundários, porque ele não queria contar a história mais. O Yusuke já é o rei dos demônios, o pai dele é tal coisa, ele vai acabar com aquela garotinha lá, e eles se amam o quê? Vamos focar nos outros, vai lá. E aí? Eu acho legal. Eu não acho ruim. Ele é tão bom escritor que até quando ele tá escrevendo um fraco, o roteiro dele tá fraco, é um roteiro bom. É um roteiro bom. Você vê, é incrível. Até as piores sagas de Hunter x Hunter são bem escritas. São bem escritas. A saga pro Beguniário é a menos, assim, tem menos coisa,
É mais tranquila, mais pé no chão e é uma das melhores, muito bem escrita. Muito. Ele tá preparado aqui, pera aí. Isso, uma coisa de Yu Yu Hakusho que é bacana ser relembrado é que todos os vilões, os grandes vilões de Yu Yu Hakusho, eles são relembrados porque eles têm motivos. Eles estão ali por algum motivo, alguma tragédia ocorreu pra ele chegar, sei lá, o Shinsuke já foi mencionado, o Toguro a história do Toguro é sensacional. Ele era um mestre, ele é um lutador, e ele tinha o amor da vida dele, que era aquela vovó lá, e o amigo dele foi morto pelos yokais. Ele se sentiu tão fraco que ele se decidiu ele sacrificar tudo que ele tinha, foi atrás de poder, né? Tanto que ele morre porque ele conseguiu o que ele queria, né? Poder, ele foi derrotado. Então todos os vilões têm um som, ele é mal por ser mal. Ele sempre toca nesses pontos mais complicados, né? De abandono familiar, do mal da humanidade. Ele sempre toca nesses pontos, né? Tão superficial assim. É por isso que eu acho, Yu Yu Hakusho é um dos meus, tipo, eu sempre coloco ele no meu top 10 animes favoritos que eu tenho. Tá sempre lá, tá Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Naruto, Bleach também. Sempre estão lá. É porque eu acho que o Yu Yu Hakusho é uma obra muito legal. E, cara, se eu não me engano, não é a primeira obra do Togashi, mas é a primeira grande obra dele. Não era a grande obra dele. Shonen, tal. Eu acho ela só As da Trindade, Naruto, One Piece e Bleach foi a grande obra da década de 90 e tal. né. E se eu parar pra pensar e se tu parar pra pensar, ele inspirou muito o que é Bleach, né, nessa questão de ser um detetive espiritual, e Bleach tá inspirando muito essas obras atuais. Se você essas obras atuais, porque se você vamos pegar as 3 grandes obras mais famosas da Jump agora. São pessoas que trabalham para organizações governamentais sobrenaturais, como é no caso de Jujutsu no Kaisen, que é um protagonista que trabalha para enfrentar seres espirituais. A mesma coisa é Chainsaw Man, e qual foi outra obra também que lançou agora? Acho que, se eu não me engano, acho que foi Dandadan, até Dandadan também, que lançou agora também. Também é um protagonista também que ganha poderes espirituais e luta com yokais, essas coisas. Então, eles se inspiraram muito no que é Bleach e também do que é Yu Yu Hakusho. Então, Yu Yu Hakusho tá inspirando esses shonens atuais que a gente tá vendo agora, cara. Tá ligado? Você vê como até hoje o cara inspira isso. E o que a gente vai falar muito agora, que a gente vai abordar agora, é no caso de Hunter x Hunter, né. Hunter x Hunter é perfeito. Hunter x Hunter pra mim é perfeito. O primeiro arco é bom, que é o arco de apresentação é bom. O segundo arco é bom pra caralho, que é da família Zoldyck lá. O terceiro arco, que é o arco do Killua lá, é bom quando apresenta as aranhas, tá ligado? Apresenta o Kuroruru. O Sanatsu, ele toma cuidado com qualquer coisa que ele apresentar em Hunter x Hunter. Ele não ter apresentado nem no primeira saga, foi pensado. Ele não ter apresentado ter apresentado os 4 personagens de uma vez só, foi bem pensado. Ele trabalhar um personagem, a dupla de personagens em cada saga também foi pensado. O Leório ter sido escanteado pra voltar depois também foi pensado. Tudo isso foi pensado. Tudo planejado, é muito bem planejado. Eu não sei se tu reparou, o Red, que o Leório, no anime, eu não sei, é porque eu não li no mangá ainda, mas no anime me pareceu muito que o Leório ele é brasileiro, cara. Porque quando tem as lá do flashback dele, ele tá numa favela que é muito semelhante a uma favela lá do Rio de Janeiro. E o que ele passa lá na história dele, que ele é um cara muito pobre, que ele é um cara que, tipo, até você vê na personalidade dele que ele é o cara que quer trabalhar pra ganhar dinheiro, mas que na verdade ele quer ajudar as pessoas, tá ligado? Parece muito aquele brasileiro que quer ser honesto, mas acaba querendo muitas vezes pensando em ser um pouco de querer levar vantagem, tá ligado? Aquele brasileiro que, tipo, porra, tá lá trabalhando, se esforçando, se fudendo pra tentar ter uma vida honesta. É o caso do Leório, tá ligado? Se você olhar muito o que ele passou da vida dele, e eles colocam aquelas favelas, é muito semelhante às favelas do Rio de Janeiro. Eu acho que o Leório, ele é um personagem que, se ele fosse do mundo real, ele seria brasileiro fácil. Seria um brasileiro lá que se fudeu e tá a fim de ganhar uma vida melhor, tá ligado? Até o jeito dele de se descontrair parece muito brasileiro, tá ligado? Bem, também tem.
As aranhas também, né? Não pode ser esquecido as aranhas. Pô, mistério das aranhas, ele construiu o mistério das aranhas certinho, ó. Não, as aranhas. Tu viu ele apresenta pelo Killua, não? Killua, pelo Kurapika. Kurapika, não, as aranhas matando. Aí fala, meu, vou pôr, blá, 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 blá. Aí ele mostra as aranhas. Aí ele vai te criando com você simpatia por eles. Aí, tal. Aí, três sagas lá pra frente. Não, tá aqui, ó. Isso aqui é o motivo das aranhas tiveram tal coisa, são fruto tal coisa. E só agora ele tá mostrando, ó, as aranhas são tal coisa, o motivo deles são tal coisa. E ele não. Falta pouco, eu não vou contar o motivo de por que que as aranhas mataram o Campo-Pica, mas vale se lembrar que nenhum deles, nenhum tirando, nenhum deles tinha recordação, não lembravam de que eles tinham matado o clã do Crapica. Então, tem alguma coisa aí, ele tá construindo um mistério, ele construiu um mistério muito bem. Ele vai construindo um mistério de pouquinho em pouquinho. É tal coisa. E tudo que ele mostra em outras sagas, ele reutiliza. E ele explica. Ah, por que que a Rainha Quimera apareceu do nada? Porque o Pariston Rio, que era vice-presidente do Netero, liberou as aranhas pra quê? Pra matar o Netero. Pra quê? Pra que ele virasse presidente. Que ele abandonasse o cargo. Mas pra quê? Pra que o cachorrinho virasse presidente. Pra quê? Pra que ele sair da presidente, pra ele sair da organização. Pra quê? Pra que ele pudesse se divertir. E pra que ele queria isso? Que ele simulasse que os Zodíacos fossem pro continente escuro. Porque ele quer ir também. Porra! Exatamente. O plano do cara, o cara, ele criou um ele mesmo plano postura ali. Ele começou lá na saga Quimera e só vai mostrar agora na saga da família. 3 sagas depois. Isso faz o quê? Isso faz o quê, Ed? Já faz o quê? Já faz quase 20 anos que ele apresentou o arco das Formigas Quimeras. Que é até agora o melhor arco de Hunter x Hunter, porque quando você assiste, quando eu assisti pela primeira vez, eu reassisti agora, quando chegou na Netflix, assisti legendado e assisti dublado. Aí, quando eu fui reassistindo aquilo dali, eu fiquei, meu, cara, eu tô reassistindo e toda vez eu vejo e eu fico maravilhado com quando ele apresenta o personagem, quando ele apresenta o personagem, apresenta a história e apresenta a luta final. E ele segura aquela ideia do Gon, do Gon ficando mais forte, do Gon nutrindo ódio, do Gon não aceitando a morte Pra você ver como ele sempre volta nos personagens. Arthur foi apresentado no primeiro capítulo de Hunter x Hunter. Por mim, aí, no mangá ele é apresentado, mas no anime não é apresentado. Era o Horiri's no anime é isso. Ele não é apresentado. É que você não, quando ele morre, você não sente aquele peso tanto assim. Tá ligado? Quando você sente uma tristeza, mas você não sente um peso ao ponto de tipo, você se apegar nesse personagem. Mas, cara, o arco das Formigas Chimeras quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu fiquei, caralho, velho, isso aqui é insano, velho. Quando ele apresentou a ideia de ele estar construindo a luta do Netero com o Meruim, a construção do Meruim, eu vi que o Meruim, ele é uma releitura do que é o Cell de Dragon Ball, tanto no design quanto em história, porque a história do Cell, ele é um bio-android que é criado para ser perfeito em todos os aspectos, um guerreiro perfeito. O Meruim, ele é uma formiga quimera que é criada para ser perfeita também em todos os aspectos, para ser um grande rei, um grande guerreiro. Só que quando é apresentado em Hunter x Hunter, o Meruim, ele tem uma construção muito grande, tanto de ápice de personagem, de construção dele descobrir o poder dele, descobrir como ele é forte, de descobrir de como ele é potente, ao ponto dele, tipo, por causa de uma simples garota cega, ele se desmancha em tudo, cara. Eu fiquei, caralho, isso é incrível, mano. Isso aqui é cinema. Aquele meme lá do It Is Cinema do Martin Scorsese é esse. cara, pra caralho. Incrível. Toda. Cara, como ele morreu, cara. Ele aproveitou que ele tava na saga Quimera por quê? Ó, peraí, engasguei. Talvez esse personagem aqui aleatório que a Rainha Quimera matou, ó. Esse cara aqui é importante, hein, ó. Eu vou soltar aqui pra vocês, ó. Ele é importante. Que é quem era o. Qual é o nome do personagem? Uhum. Ah, esqueci o nome dele. Porra, esqueci o nome dele, cara. Aquele cara que o pai dele. Que ele acreditava que o pai dele gostava dele, mas era mentira. Ai. Pô, esqueci o nome dele. Esqueci.
Pela ponta da língua, cara. Modinho? Não. Não, né, não. Pô, acho que Spin, ele era o presidente daquele país que o Meruem invadiu e matou, pô. Porra, qual o nome? Ai, peraí, deixa eu pesquisar aqui. Grande vilão, ele era o. Não é, não. É o grande vilão do Iron, né? Pô, ele aproveitou que ele tava na saga pra ver se estão vindo um criminoso lá na frente. Tem nem previsão, porra. O cara é bom demais, cara. E ele não não só no momento, ele, ele usa esse personagem, mas até os vilões, pra contar a história que ele quer ouvir. Tipo, o Meruem é um paralelo pro Gon se destruindo e virando um monstro, enquanto o Meruem se humaniza. Aí tem o Netero também, que o Netero ele é o homem mais forte do mundo, mas ele também é o mal da humanidade, porque o Netero é um homem egoísta e na maioria das vezes ele nem liga. O Netero nunca teve pena de ninguém. O Netero não demonstra pena, ele não sente raiva de ninguém, porque ele acha todo mundo muito mais fraco que ele. Então, quando as pessoas morriam no Exame Hunter, ele não sentia nada. Ele não, pessoas fracas estão morrendo. Zé. Por isso que ele adorava a luta. Por que que o plano do Paulson daria tão certo? Porque ele sabia que o Netero ia para aquele buraco e ele ia morrer. Porque a única pessoa que o Netinho acreditava ser digno. Cara, é ele mesmo. Ele sabia que o Netero, ele era. Como é que fala? Ele era preocupado o suficiente, ele era. Não, não é a palavra. Uma pessoa, ela é sábia, não. Pouco, tá ligado? Tá do. Ele é um homem responsável pra salvar a humanidade. E ele sabia que. Ele sabia que a única pessoa que o Netero sacrificaria pra salvar a humanidade era ele mesmo. Que ele acreditava que só ele podia fazer isso. Ele sabia que o Netero era um homem egoísta. Então ele consegue fazer o Meruem ser um parâmetro tanto pro Gon quanto pro Netero. Então, assim, eu acho mágico o jeito que ele escreve. Eu acho mágico, assim, mágico, mágico, mágico. É genial. E agora que tá chegando agora esse arco atual agora no mangá, o anime se encerrou há muito tempo já, em 2013. Um, Tá, mas eu acho que tá muito cedo ainda. Tem muito saga ainda pra escrever. uhum. E o que a gente tá vendo agora no mangá, que é o que tu mencionou, é... Ou tem muita coisa para apresentar ainda. O que a gente tá vendo agora nesse arco atual é o que a gente falou aqui, que a gente até estudou muito sobre essa questão de que agora o Togashi ele apresentou uma história sobre a exploração desse continente negro, né, que já foi apresentado desde lá dos Formigas Quimeras, que nem tu falou, tem coisas apresentadas desde as Formigas Quimeras, que é um arco que ele escreveu originalmente lá no mangá há quase 20 anos atrás, se não for 20 anos atrás, né? Então, Eu sei que o mangá começa em 2008. O último capítulo. tá vendo? 2008 já sei o que, uns 17 anos já, né? Por aí já 17 anos já. É, você pra pensar, quando a gente tá olhando agora nesses últimos capítulos que saiu agora, a gente vê a história do. Primeiro a gente começa a olhar a história, melhor a história sobre de como se formou as aranhas, né? Desde a sua origem lá, de que eles eram muito inocentes, ao ponto de que, olha a referência que o Togashi tá colocando na obra dele. Uma criança que foi sequestrada por desconhecidos. A gente sabe que são pessoas ricas porque foi num carro de luxo, como se fosse uma limusine, não era limusine. Foi mencionado que ela foi sequestrada por uma organização internacional mafiosa que serve a interesses da monarquia daquele reino. Aos reis, né? Vamos dizer de uma elite, né? De elite, de ela vai lá, Nome de cartinha. aham. Aí essa amiga dele, sei lá, essa amiga deles é sequestrada por eles, ela é abusada e ela só e depois lá tudo sagapado, E tudo isso é a tal da fita que eles querem achar. muita sacanagem. É a tal da filha que eles querem achar. E é dito lá que que tudo isso que aconteceu com ela foi gravado. Você, parece muito do que a gente fica pensando, o que que essa elite faz por trás, tá ligado?
tá ligado? Por que existe tanto desaparecimento de criança? Ele, na obra dele, assim, é como se estivesse questionando. Ele depois mostra que Hotel, a elite de Caquim, eles vivem de bailes muito luxuosos em que eles entram na cidade, né? E eles estupram as mulheres todas essas mulheres, sem exceção, num grande bacanal. Aí eles depois abandonam essas crianças, né? E viram filhos bastardos que acabam servindo a monarquia. Mas essas facções, essas máfias que sequestram as crianças também não foi mostrado, não. Essa parte acho que não foi mostrada ainda, não. é, porque lá na origem que a gente vê das aranhas tem, né? Aí isso que motiva, tira essa inocência do furor que ele tem no começo da história dele, né? Cara, isso é incrível, né? Que isso é muito pesado apresentar isso numa história que, querendo ou não, Hunter x Hunter ele ainda é considerado um shonen, né? E Da ele história. tá com um aspecto de seinen. A puta, né? Ele ainda quer ser um shonen, ele é publicado na Shonen Jump, não é focado. E mesmo assim, né, o autor ele lá consegue colocar esses pontos, como tu falou agora nesse arco lá contando sobre o reino de Kakin. É, a vilã agora, né, a suposta, vamos colocar assim, suposta vilã, ela é um fruto de um abuso sexual. E ela também foi abusada sexualmente. E tudo isso aí tem a ver com o que essa elite de Caquim faz, que é festas luxuosas, escondidas, que acontecem no backstage, que são lá, e eles fazem rituais com essas pessoas. É, E eles também são inclusos na parte do mistério do por que que eles fazem tudo isso, né? Não foi explicado ainda. Por que que é aquela coisa, por que que só aquele. uhum. E para nós, né, de que a gente estuda, a gente, nós da nossa comunidade, a gente consegue pegar muita referência do que é da vida real, tá ligado? Eu acho que o Togashi, ele é muito mais do que o Oda. Ele é um cara que tá muito mais liberdade. Também, Hunter x Hunter já é uma obra consagrada, ele não precisa se conter em nada. Ele não se contém mesmo, não, nunca se conteve. Ele faz o que ele quer, ele trabalha quando ele quer, ele publica quando ele quer. E ele faz o que ele quer na obra dele agora, tá ligado? Ele é um cara que é muito à frente do seu tempo, é um cara que você vê que ele é um cara muito inteligente do que ele faz, do que ele escreve, do que ele quer apresentar. E ele se inspira muito no que acontece na vida real. Então, para quem pega muito rápido a referência, para quem sabe como é a vida real, para quem eh, quando você começa a estudar coisas como Bohemian Grove, por exemplo, e você depois começa a ler e assistir Hunter x Hunter, você vê, de alguma forma ele tá querendo lhe contar alguma coisa, tá ligado? Então, faz com que você, goste muito mais da obra ainda. Você sabe, porque o autor, você sabe o que o autor tá querendo dizer, não só do que ele estava querendo passar, mas do que ele tá escrevendo, do que ele tá agregando na história também. Que cada dia mais Hunter x Hunter tá vindo com um roteiro muito mais complexo. Às vezes a galera brinca, uma página de Hunter x Hunter é sem falas e um só desenho. Sim, mas querendo ou não, é muito bem escrito, é muito bem feito, é algo que é muito assim, é Inclusive, a da escola do Toriyama de escrita, eles escrevem mangá de uma forma que você coma as páginas de forma que você não fica olhando o tempo todo. Só quer que você absorva o conhecimento como se fosse um livro. Então presta, quer ver saber o que vai acontecer. Isso, os mistérios de repente, são tão bem construídos, né? O Togashi ele vai soltando as informações de pouco, mas ele nunca esquece de citar, ó, aquele príncipe ali, ele tem os olhos do clã do Kurapika, ó lá. O Hisoka, ele tá naquele navio, ó lá. O Kuroro, ele tá no navio. O último capítulo foi sobre o Kuroro. O Kuroro tá no navio, ele tava louco, hein? Ele vai fazer alguma coisa. Tá vendo agora que o Kuroro tem alguma conexão com acho que é o nome da mulher lá, a vilã agora. Esqueci. E ele dá só detalhes tão íntimos, né? Ele, tipo, ele cria um jogo todo complexo para personagens secundários participar. Ele realmente se dedica. exatamente. E cada vez quando eu vejo Hunter x Hunter, eu consigo absorver algo melhor ainda da obra, tá ligado? Consigo ver, pegar muito mais referência, pegar muito mais a história. É, eu tenho que começar a ler o mangá, só vi o anime.
Muita gente diz: "Ah, mas o mangá é muito mal desenhado". Cara, muitas vezes muita página do mangá é muito bem desenhada. Tem essa questão das dúvidas, poxa, do Togashi, ele é um cara que eu acho que ele é muito chato na arte final. Então por mais que ele tenha ele quer que ele quer fazer tudo, tá ligado. Então e depois se você reparar, né, depois da morte do Akira Toriyama, ele tem postado com mais frequência mangá, capítulos de Hunter x Hunter. Ele disse: "Agora nesse período que a gente tá gravando agora é janeiro de 2025", eh, ele tá em hiato, ele tá em hiato. Só que ele já anunciou, se eu não me engano, no começo desse ano, para o final do ano passado, ele já anunciou que já vai voltar novos capítulos de Hunter x Hunter. Ele já tá fazendo novos capítulos. Acho que quando a partida do Toriyama, né, ele disse: "Nossa, eu tenho que terminar minha obra", né. Você vê. Não, assim, ó, também tem o caso do autor de Berserk também, esses autores sabem que quando chega numa certa idade que eles não se terminarem logo, eles vão acabar morrendo sem terminar, e o Togashi sabe disso. Tanto o Hunter x Hunter é a obra final dele, é a masterpiece dele. Por isso o Hunter x Hunter é tão bem escrito, é a obra final, é o que ele é o que ele ser lembrado, ele quer ser lembrado por ter feito o máximo que ele consegue. O máximo que ele consegue é o Hunter x Hunter.